Além do próprio surto, a Operação Cobalt, também conhecida como Protocolo Suicide, foi um dos eventos mais devastadores que ocorreram no universo de The Walking Dead. Nos estágios iniciais do surto, a Operação Cobalt começou na madrugada do dia 28 de agosto de 2010 e terminou em 10 de setembro daquele mesmo ano, com as forças lançando os chamados Nephins, lançando os napalms sobre a maioria das cidades metropolitanas dos Estados Unidos e possivelmente nas regiões próximas ao Canadá. 2 dias após o surto se tornar um problema global, a lei marcial foi declarada lá nos Estados Unidos em mais ou menos 27 de agosto de manhã. No dia seguinte, as fases iniciais da Operação Cobalt foram iniciadas. Inicialmente, o protocolo foi projetado para retornar às cidades dos mortos-vivos de forma um pouco mais manual. A Guarda Nacional foi mobilizada e as tropas do exterior foram chamadas de volta, conforme visto na primeira temporada de Fear the Walking Dead, que é uma série spin-off que se passa antes do surto inicial de The Walking Dead. Unidades militares foram destacadas por todo o país para estabelecer zonas seguras em áreas suburbanas, aquelas com sorte suficiente para já estarem dentro de uma defesa de zonas quando os soldados chegassem, seriam protegidas caso o surto inicial do colapso da sociedade começasse a se expandir de forma mais rápida, vamos dizer assim. Essas zonas seguras foram montadas em áreas de fácil defesa, com cercas em todo o perímetro. Em outras palavras, seria um campo onde as pessoas estariam seguras. Dentro dessas zonas, se uma pessoa recebesse tratamento médico em casa e não apresentasse mordidas ou arranhões, ela poderia ficar. Caso contrário, seria levada e eliminada. Soldados faziam a vigilância do perímetro 24 horas por dia. Isso parecia funcionar em teoria, mas quem estivesse dentro da zona segura estava sujeito às ordens dos comandantes militares e poderia ser removido à força e realocado se fosse considerado um risco à segurança. Em outras palavras, quem mandava de fato eram os militares. Isso ocorreu com muito mais frequência do que se imagina. Até sinais de depressões eram vistas como um risco para a moral da zona segura. Isso mesmo, no meio de um apocalipse zumbi, o exército poderia separar você da sua família se demonstrasse algum sinal de depressão ou de coisas cabisbaixas. Era um controle total. Então o plano Cobalt não é somente militar. Infelizmente, muitos desses civis nunca mais seriam vistos e, curiosamente, a zona segura de Alexandria e a colônia do campo de World Beyond The Walking Dead foram inicialmente estabelecidas como zonas de quarentena. Durante esse período de 2 semanas, funcionários dos governos dos Estados Unidos foram evacuados para locais que não foram revelados durante a série. Inclusive, nós já vamos fazer um vídeo aqui sobre o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos em The Walking Dead, que não mostra de jeito nenhum o que aconteceu com ele. Então fique aí observando aí o canal que vai sair a qualquer momento. Lugares como Comerville, Portland, Omaha e a futura República Cívica da Filadélfia, já que essas foram algumas das poucas áreas densamente povoadas que sobreviveram no pós-apocalipse, visto que muitas outras, ou a grande maioria, tinha acabado de vez. No dia 28 de agosto a 9 de setembro de 2010, os soldados realizavam a limpeza de seus setores, eliminando os mortos-vivos no primeiro avanço, um pouco mais a cada dia, sem o conhecimento dos civis nas zonas seguras. Essa limpeza também incluía os vivos, independentemente do estado da infecção. Todos fora da zona de segurança eram eliminados. Então, nós temos um problema moral aqui no plano Cobalt. Eventualmente, o número avassalador de mortes tornou insustentável para os soldados enfrentarem. Assim, em 9 de setembro de 2010, o presidente dos Estados Unidos redigiu ordens para ativar um plano de contingência para as tropas militares. Eventualmente, o número avassalador de mortos-vivos tornou-se insustentável para os soldados enfrentarem. Assim, no dia 9 de setembro de 2010, o presidente dos Estados Unidos redigiu ordens para ativar um plano de contingência caso as tropas americanas falhassem contra os zumbis. O que de fato aconteceu. Na noite de 9 de setembro, no mesmo dia que a carta foi redigida, todos os soldados em zonas seguras receberam ordens para abandonar seus postos, deixando os civis confusos e, por conta própria, os militares abandonaram os civis.
Contudo, entretanto, todavia, não se sabe ao certo para onde os soldados foram chamados, mas o que sabemos é que todos tinham ciência do que estavam por vir. Inclusive, alguns cumpriram as ordens, enquanto outros desistiram e partiram para ficar com as suas famílias. Em alguns casos, soldados receberam ordens de executar os civis de zonas seguras ao se retirarem. Isso foi um choque para muitos, como vimos com o personagem Huck, lá de World Beyond, é uma spin-off de The Walking Dead que se voltou contra a sua própria equipe. No entanto, independentemente de alguns soldados desobedecerem às ordens, não seria o suficiente para impedir o plano de contingência de um governo federal. Nós estamos falando de ordens do presidente, não de uma pessoa qualquer, não de um soldado que nem patente tinha. Às primeiras horas da manhã do dia seguinte, do 10 de setembro, áreas designadas como zonas infectadas foram bombardeadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, com veículos aéreos carregados com materiais explosivos como napalm. Isso incluía a maioria das principais cidades metropolitanas dos Estados Unidos e também o Canadá. Eu estou citando o Canadá porque vale lembrar que o Canadá é fronteira com os Estados Unidos, é muito próximo. As cidades confirmadas como atingidas pelo protocolo Sunset incluem Atlanta, Geórgia, Lincoln, Nebraska, Los Angeles, Califórnia, Manhattan, Nova York, Phoenix, Arizona, San Diego, Califórnia, Seattle, Washington e Vancouver, Colômbia Britânica. Em Fear the Walking Dead, episódio 2 da segunda temporada, é sugerido que Portland também foi atingida, mas conseguiu sobreviver aos bombardeios e surtos e se reconstruir sozinho. Não está claro se Omaha, Nebraska, foi bombardeada, pois parece que não está tão destruída quanto as cidades mencionadas e sobreviveu no pós-apocalíptico, mas sofreria um evento igualmente devastador 10 anos depois nas mãos do Exército da República Cívica. Outras cidades, como Chicago, estavam tão comprometidas que nem mesmo o NAFAM seria suficiente para conter os mortos-vivos, levando as ordens do governo restante para ataques nucleares, embora isso nunca tenha sido realizado. Tripulações a bordo dos submarinos já estariam mortos ou recusaram ordens, como visto em Fear the Walking Dead. Qualquer outra cidade importante não mencionada é presumida como destruída pela operação, exceto uma, a Filadélfia. Em The Walking Dead, The Ones Who Live, aprendemos que a Filadélfia deveria ter sido bombardeada como todas as outras, mas em um golpe de sorte não sofreu esse destino. A Guarda Nacional da Pensilvânia desobedeceu às ordens do governo federal e resistiu ao ataque iminente. Um jogador-chave para a sobrevivência da Filadélfia foi Donald O'Carf, que foi o piloto das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Ele participou dos bombardeios de Atlanta e Los Angeles, mas se recusou a atacar a Filadélfia em um ato de sacrifício. O Plano Cobalt era para ser a última cartada da humanidade. Após a operação, o colapso do governo e das Forças Armadas foi total. Como mencionado antes, os líderes do Velho Mundo se dispersaram entre as últimas cidades sobreviventes, com os paradeiros do presidente da época desconhecido e também de seus aliados. Os soldados abandonaram seus postos sem mais ordens após a Operação Cobalt fracassar ou tentaram se unir para continuar sua missão inicial, mas eventualmente, com muitas coisas no Novo Mundo, o exército foi dissolvido e os soldados restantes tornaram-se sobreviventes, assim como todos os outros. O mesmo se pode assumir da Marinha. Como nenhuma outra ordem foi emitida após a autorização de lançamentos nucleares, os fuzileiros vieram como puderam do oceano ou uniram-se aos sobreviventes na Terra. A maioria, consequência do protocolo Sunset, foi a perda da infraestrutura, com as cidades em ruínas, mesmo após os bombardeios. A operação pode ter eliminado muitos mortos, mas não foi o suficiente. A América do Norte permaneceu em um estado pós-apocalíptico por um futuro imprevisível. No entanto, nos escombros, a Guarda Nacional da Pensilvânia surgiu desafiando o governo federal e salvando a Filadélfia. Quase imediatamente, os 200 mil sobreviventes restantes reorganizaram a cidade na República Cívica da Filadélfia, enquanto os soldados da Guarda Nacional formaram o Exército da República Cívica sob a liderança do Major-General Bale. Portanto, essa parte deve ser encarada com um pouquinho de cautela. Mas o homem alega ter arquivos classificados que indicam que o governo fugiu. Agora pasmem para onde? Para os céus. E menciona ver o código NOAA repetidamente nesses documentos. Se essa teoria da conspiração estiver certa, talvez a Operação Cobalt não fosse o último recurso como a gente pensava na série de The Walking Dead e nas outras nos spin-offs. Pelo contrário, poderia ter outro mistério por trás. Mas
Como vemos, qualquer referência à Operação Noah, novamente no futuro, é provável que o homem estivesse apenas enlouquecendo. Então, o que aconteceu com a República Cívica e a Aliança dos Três? Bem, é assunto para outra análise. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. É isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal e diga aí o que você achou. Você conhecia a Operação Cobalt ou o Plano Sunset? Se você sabia, comenta aí, olha, eu acho que esse plano é ruim, eu acho que esse plano foi uma saída boa. E aí você comenta aí embaixo. Na minha opinião, aqui foi um tiro no pé dos Estados Unidos. Considere se inscrever no canal, deixar o seu like, se tornar membro e dar aquele curtir que só você consegue. Então muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! É nóis, tamo junto, cuidado, viu?